Vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 49, do verso 1 até o verso de número 28. Depois, chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. Da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom, e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga, e sujeitou-se ao trabalho servil. Verso 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do qual foi distinguido entre os irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, isto é, o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Oremos. Senhor nosso Deus e Santo Pai, fala conosco por meio da Tua palavra e instrui-nos, ó Deus, acerca da Tua verdade. Abençoe as nossas vidas, abençoe cada um daqueles que ouvem esse estudo, e que o Senhor, ó Deus, nos encha de fé e de alegria na Tua presença, que nosso coração exulte diante do Senhor, e que nós, ó Deus, tenhamos o prazer de sempre aprender de Ti.
Que essa passagem, ó Deus, nos motive, nos corrija e nos ajude a caminharmos na fé e que nós sejamos cada dia mais sábios para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos chegando ao finalzinho de Gênesis. Esse será nosso penúltimo estudo nesse livro e nós vamos contemplar aqui a bênção que Jacó profere sobre a vida de seus filhos. E veremos que nem sobre todos a gente poderia encarar bem como uma bênção. Mas o que a gente vai aprender é que Deus nos abençoa apesar de nós. A gente vai deixar isso claro quando estiver fazendo as aplicações. Então, apesar de muitas coisas não serem fáceis de se entender ou de encarar como bênçãos nesse capítulo, apesar de todas as coisas, nós vemos a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida das pessoas. Nós vamos estruturar o capítulo da seguinte maneira. Em primeiro lugar, há uma convocação de Jacó, versos 1 e 2. Do verso 3 ao verso 15, Jacó traz as suas palavras sobre os filhos de sua esposa Lia. Dos versos 16 ao 21, a bênção sobre os filhos das duas servas, tá? Porque havia a serva de Raquel e a serva de Lia, ambas deram filhos para ele. Essa bênção ela é proferida dos versos 16 ao 21. E os filhos de Raquel são do verso 22 ao verso 27, e depois um versículo conclusivo. Nós não vamos falar de cada um desses filhos. Muito do que foi dito não está muito claro para nós, certo? E cremos que para quem ouviu isso, provavelmente estivesse mais claro. Então, nós vamos falar rapidamente sobre algum desses filhos de Jacó e, ao fim, trazer algumas aplicações para as nossas vidas de um contexto como um todo. Pois bem, então a convocação, ele chama os seus filhos, a gente já leu a passagem, ciente de que já estava perto da morte, ele chama os seus filhos para proferir palavras e dizer para eles o que haveria de acontecer no futuro deles. Como eu acabei de falar, nem tudo está muito claro, para nós pelo menos, certo? Embora para eles estivessem mais claros. Ainda mais se você olhar alguns textos bíblicos, mas nós vamos passar rapidamente aqui. Então a primeira bênção vem sobre os filhos de Lia. O primeiro filho é Ruben, versos 3 e 4. Ruben, ele era o filho primogênito. No versículo 3 ele começa falando sobre isso. É o primeiro filho que ele teve, a primícia do vigor dele, que ele teve ainda quando era mais jovem. Ele deveria ser o mais honrado, porque era o filho mais velho. O costume da época era que o filho mais velho recebesse o dobro do que os demais irmãos. Contudo, ele perdeu o seu posto de honra porque cometeu incesto. Ele acabou se deitando com uma das servas de seu pai. E por isso ele acabou perdendo espaço. Das tribos de Israel, ela se tornou das menos significativas, né? Então o erro dele acabou reverberando por muitos anos. E o pai vai dizer a ele, no verso 4, que ele é impetuoso como as águas, ou seja, ele é um homem de comportamento imprudente. Então, em vez de proferir uma bênção sobre o filho, na verdade, ele meio que o reprova, certo? E assim, meio que o destitui do seu cargo, do seu posto de honra. E aí, então, ele cita juntos Simeão e Levi. Ele cita eles juntos porque ambos eram homens violentos. A sua irmã Diná foi violentada, a gente vê isso lá no capítulo 34, e eles acabaram usando de maldade para com os povos da terra. Para vingar a sua irmã, eles acabaram matando os homens de toda uma cidade. Primeiro fizeram com que todos eles se circuncidassem, prometendo que eles se tornariam como o povo deles, e depois mataram a todos. E aí Jacó reprova eles, porque ele fala, olha, vocês não entram no meu conselho. Vocês tomaram essa atitude e isso não me agrada. E aí ele diz, olha, eu vou dividir vocês, ou seja, vocês vão ficar sem um lugar distinto na terra prometida. Simeão não tinha um cantinho seu, né? Ele morava no meio da tribo de Judá e os levitas nem sequer tinham casa. Deus transformou isso em bênção em relação a Levi. A gente vai falar sobre isso na hora das aplicações.
Então, o fato é que ele também reprova esses outros filhos que tem. E aí depois vem Judá, a quem ele profere a maior honra, embora José tenha uma atenção especial e carinho. No que diz respeito ao futuro, certamente Judá é aquele que tem maior proeminência. Judá se tornou a maior tribo da nação de Israel. O seu acampamento ele ficava em frente ao tabernáculo. Isso era bastante interessante, porque se você olhar o desenho aqui, ó, aqui está o tabernáculo. Bem na frente do tabernáculo ficava Moisés, Arão e os sacerdotes. E bem de frente aqui para a porta do tabernáculo, isso aqui era o lugar de maior honra. Se você olhar para o desenho aqui que eu coloquei aqui, tem o tabernáculo. Em frente ao tabernáculo, Moisés, Arão e os sacerdotes. E bem de frente aqui, ó, entre eles só Moisés, Arão e os sacerdotes, estava Judá. Então, Judá estava num lugar de destaque, enquanto Ruben, que era o mais velho, ficava de lado e ainda atrás dos coatitas, né? Então, o fato de estar de frente para o tabernáculo demonstrava também o quanto essa tribo ela era estimada. Foi a tribo de Judá que liderou a marcha rumo à terra prometida. Eles foram os primeiros escolhidos na distribuição da terra, está lá em Números 34. E mais interessante é que foi de lá que veio o maior rei da nação de Israel, que é o rei Davi, né? Ele vai falar até do leão aqui, leão da tribo de Judá. E depois foi desse homem de Judá que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que a história dele veio de uma relação que ele teve com a sua nora, que estava viúva. A gente pregou sobre esse texto. Deus transformou esse episódio triste de pecado dele e transformou isso numa bênção, de onde veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ele tem esse modo de agir, ele trabalha dessa maneira. Ele trabalha apesar dos nossos pecados e transforma os nossos erros em questões de graça. Então Deus fez algo maravilhoso na tribo de Judá, na vida de Judá. Não porque Judá era um homem bom, mas Deus trabalhou na vida dele. E quando nós olhamos para a história de José, nós vimos como ele foi transformado pela graça de Deus. Então esse é o Deus que nós servimos, que fez essa obra fantástica na vida de Judá e faz na nossa vida também, porque também somos pecadores caídos, mas Deus trabalha em nossos corações. E aí então segue a lista, né? Vai falar de Zebulon, vai falar de Issacar, todos esses são os filhos de Lia. Como eu havia dito antes, a gente não vai dar ênfase em cada um deles, até porque alguns não estão bastante claros. Os filhos das servas, Dan, Gade, Azer, Zebulon no verso 21, e os filhos de Raquel, José, que recebe uma atenção bastante interessante, considerando a quantidade de versículos. Ele e Judá juntos correspondem a 40% do texto aqui dessa bênção. E é interessante o que é dito de José, porque disse que ele, no verso 22, ele prosperou, porque ele é um ramo frutífero. Diz que ele prosperou apesar das adversidades, porque no verso 23 fala que os feixeiros lhe dão amargura. E, contudo, ele vai dizer o motivo pelo qual ele prosperou, versos 24 e 25. Né? Vai dizer que ele permanece firme pelas mãos do poderoso de Jacó. E ele dá ênfase. Por causa do Deus de Israel é que ele prosperou. Se não fosse Deus na vida de José, ele não teria tido o sucesso que teve. E por fim, Benjamim, que é o filho caçula. E aí o texto então conclui no versículo de número 28, dizendo: são estas as 12 tribos de Israel, isto é, o que lhes falou seu pai quando os abençoou, cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Então ele abençoou seus filhos, falou sobre o futuro que viria. O futuro nem de todos era um futuro muito bonito ou interessante, mas ainda assim a graça de Deus estaria com eles. Assim a gente pode fazer algumas considerações e aplicações para a nossa vida com base nisso que a gente passou rapidinho olhando aqui. A primeira coisa que a gente aprende é que nosso pecado tem consequências. Quando a gente olha para Ruben, nos versos 3 e verso 4, ele perdeu o privilégio de ter, na verdade, a primazia por ser o filho mais velho.
E olhamos, por exemplo, para Simeão e até para o próprio Levi, que acabou que eles também perderam privilégios. Porque Simeão, na verdade, teve que morar no meio de uma outra tribo e Levi nem tribo tinha, assim, terra mesmo para eles. Então, embora eles tinham pecado há muito tempo e seu pai não os tivesse repreendido em outro momento, ainda assim as consequências vieram depois. Quando o pai profere as bênçãos, na verdade, quando vem para eles, parece que vem mesmo é maldição. Então, nós temos que aprender com isso também, porque os nossos erros também têm consequências. Os erros de Rubem, de Simeão e dos outros irmãos, esses erros acabaram trazendo consequências por gerações e gerações. A gente não precisa entender que toda coisa ruim que a gente faz vai trazer maldição por anos na nossa família. Mas o fato é que quando nós andamos em um caminho errado, a tendência é que os filhos também caminhem nessa direção e acabem praticando os mesmos erros que os pais praticaram. Então, nós aprendemos aqui é isso. O pecado tem consequências. E quando nós erramos, essas consequências elas atingem as nossas vidas, as consequências que nós praticamos atingem as pessoas que nos rodeiam, e por isso a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações, com as nossas palavras, certo? Porque aqueles que agiram inadequadamente, como esses filhos de Jacó que eu acabei de citar, tiveram uma bênção mais obscura, digamos assim, se não dizer mesmo uma maldição. Rubem, que esperava talvez ter as mais altas honrarias, acabou sendo aquele que teve maior repreensão. O fato é que ninguém sai impune depois de cometer pecados. Todos os nossos erros trazem consequências e essas consequências podem nos atingir e as pessoas que nos rodeiam das mais diversas formas. E esse é um motivador para que nós busquemos a santificação, busquemos uma vida transformada, busquemos viver em obediência à palavra de Deus, para que assim evitarmos muitas coisas complicadas que podem vir sobre nossas vidas. Então, temos que tomar cuidado com o pecado, mas não quer dizer que quando nós pecamos, tudo está perdido. E é por isso que é interessante olharmos casos entre esses irmãos de José, esses filhos de Jacó, onde apesar dos seus erros, Deus demonstrou graça sobre eles. Deus demonstrou graça sobre todos, como a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Contudo, nós sabemos também que Deus pode transformar os efeitos do pecado em bênção, certo? Veja a história que a gente já viu antes. Considere ela, por exemplo, a história de José. José foi vendido por inveja, seus irmãos intentaram o mal contra ele, só que Deus transformou isso em bênção, porque foi assim que proporcionou-se a condição deles terem como se sustentar na terra do Egito. Então Deus graciosamente abençoou, transformando um pecado em uma bênção. Então o pecado dos irmãos de José foi uma bênção. E não quer dizer que a gente tem que pecar para ser abençoado, mas graças a Deus porque o Senhor é poderoso para transformar essas consequências. Junto com Simeão foi citado também Levi, que foram os dois que pecaram juntos, né, no que diz respeito à sua irmã que foi violentada e assassinaram os homens de uma cidade inteira. Eles receberam a sua penalidade, que foi a de Simeão ficar sem uma terra reservada para eles, porque eles ficaram no meio de uma outra tribo, e Levi nem tribo tinha, como eu acabei de falar. Só que isso acabou se tornando uma bênção, porque Deus deixou Levi sem tribo, mas ele acabou servindo, por meio do sacerdócio levítico, todas as outras tribos. Então Deus pegou uma circunstância, uma coisa que parecia uma maldição, e transformou em uma bênção para toda a nação de Israel. Então Deus ele é gracioso nesse ponto. Ele não nos faz pecar, mas pela bondade dele, ele pega as maldades que nós praticamos e transforma elas em bênçãos. Repito, isso não é motivação para pecar, mas pelo menos é uma nota de esperança para nós quando nós caímos em erro,
quando cometemos pecado, mas graças a Deus o Senhor trabalha a história e pega até mesmo esses momentos obscuros e vergonhosos na nossa vida e transforma ele numa bênção. Bênção para nós, para que a nossa fé seja fortalecida, para que o nosso orgulho seja humilhado, para que o nosso coração seja mais dedicado ao Senhor e ao nosso próximo. Então, nossos pecados têm consequências, mas também nós temos que entender que essas consequências não precisam ser só ruins, porque Deus é poderoso para trabalhar e transformar essas coisas em algo de que é proveitoso. Então, tomemos cuidado com o pecado, tomemos cuidado com a tentação, porque ela tem os seus resultados e consequências. Contudo, nunca se esqueça que se nós cairmos, temos um advogado junto ao Pai e ele vai nos perdoar e também vai trabalhar ao nosso favor, apesar dos nossos erros, apesar das nossas faltas. E o que mais nós podemos dizer? Podemos dizer também que Deus pode nos fazer prosperar nas adversidades. O exemplo disso é o próprio José. Vamos ler aqui o texto de Gênesis 49. Vamos ler o verso 22. Gênesis 49, versículo de número 22 em diante. Nós vamos ler do verso 22 até o verso de número 25. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Verso 25. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. Então veja, José era um ramo frutífero. E ele frutificou não só na hora da bonança, mas também na hora das adversidades. O verso aqui, 23 em diante, vai dizer isso. Apesar dos flecheiros estarem o atacando, ele ainda foi capaz de ser frutífero. E a resposta disso a gente encontra nos textos anteriores da história de José, que dizia a todo tempo que Deus estava com José, que Deus fazia José prosperar. Então, apesar das adversidades, ele conseguiu ter bom êxito. Por quê? Por causa da graça de Deus na vida dele. É uma outra coisa que nós somos relembrados aqui quando a bênção de José é proferida. Que Deus nos ajuda até mesmo nas adversidades e nos faz progredir, que nos faz avançar, porque o Deus em que nós servimos, ao qual nós servimos, é poderoso para fazer todas essas coisas. E glória a Deus por isso, porque Ele é o nosso auxílio e, como aprendemos também em outros lugares, caminhando por esse livro de Gênesis, não quer dizer porque as coisas estão difíceis que Deus não está conosco, mas Deus está trabalhando em todas essas circunstâncias para nos fazer progredir e nos fazer prosperar. Então é isso que o pai de José enxergou nele. E é assim que nós temos que enxergar nas circunstâncias das nossas vidas. Deus sempre está trabalhando em favor do seu povo. Mais uma coisa que a gente pode aprender com esse capítulo é que a salvação não está baseada em obras. Por quê? Porque todos esses filhos de Jacó são contados como povo de Deus. Isso não quer dizer, então, que todos eles foram salvos, a gente não pode garantir. Mas o fato é que o pecado deles não inviabilizou a obra que Deus operou. E se fosse depender deles, do caráter deles, de Rúben, de Simeão, de Levi, não haveria nação de Israel. E a obra que Deus operou de chamar aquele povo para ser seu, adotá-los como povo da aliança, depois retirá-los, todas estas tribos, da escravidão do Egito e dar possessão a eles na terra de Canaã,
mesmo eles não merecendo, mesmo eles tendo reclamado enquanto estavam no deserto, não eles, mas os seus descendentes, mostra claramente que o sucesso da saída da escravidão do Egito, bem como a manutenção deles no Egito, dependia de Deus e não deles. Assim como a salvação, que nós recebemos como presente de Deus, não está baseada na nossa bondade, mas na misericórdia, na graça do Senhor sobre as nossas vidas. O que nós enxergamos na Escritura, na história dos patriarcas, são maus exemplos, são atitudes erradas. Mas isso nos lembra também que nós também pecamos, que nós também erramos. Nós tivemos a oportunidade de ver na vida dos patriarcas Deus trabalhando, fazendo-os amadurecer, dando fé a eles. E a mesma coisa é aquilo que Deus faz em nós, trabalha em nossas vidas. Mas desde que Ele abriu os nossos olhos, sempre a caminhada cristã está baseada única e simplesmente na graça de Deus. Então esses maus exemplos, esses homens pecadores, eram a nação de Israel. E é assim que a igreja de Deus é composta também, por pecadores. Não quer dizer que são pessoas que amam o pecado, mas que, querendo ou não, ainda erram, ainda falham, e por isso precisam do perdão, da bondade e da misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Por fim, somente Deus pode salvar nós e o nosso povo. Está muito ligado ao quarto ponto, mas eu queria ler com você o que Jacó falou aqui no verso 18. Enquanto ele estava proferindo essas coisas sobre os seus filhos, ele para em um momento e diz: a tua salvação espero, ó Senhor. Há certa divergência sobre a aplicação desse versículo, mas eu entendo que Jacó parou em meio a todas essas histórias e esses exemplos ruins e falou: Senhor, eu espero a tua salvação. Então, diante do que os seus filhos eram, diante das suas falhas, diante das dificuldades que lhes esperava pela frente, porque foi isso que ele vislumbrou nessas profecias, digamos assim, acerca dos seus filhos. Erros, pecados, falhas, perseguições que viriam, questões difíceis de entender às vezes, mas lá estava Jacó dizendo: Senhor, eu espero a tua salvação. Se não for o Senhor, o que será do meu povo? Se não for o Senhor, o que será da minha família? E a mesma coisa é o que nós temos que proferir: Senhor, o que será de nós? O que será dos nossos descendentes? O que será da tua igreja, se não for o Senhor em favor do seu povo? Nós, pecadores e falhos, aguardamos a tua salvação. Aguardamos a redenção do Senhor. O dia em que seremos livres de todos os nossos pecados, nos dias que seremos livres de todas as perseguições de Satanás e de seus servos, Senhor, nós aguardamos a tua salvação. É isso que nós temos que aguardar. É isso que tem que queimar em nossos corações. E é isso que nós temos que esperar com todo o nosso vigor e com a nossa força. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, nós somos o teu povo, rebanho do Senhor. Apesar de nossos erros e nossas faltas, a única esperança que temos é o Senhor nas nossas vidas. Assim como o Senhor trabalhou na vida dessa família disfuncional. Mesmo assim, ó Deus, o Senhor não os abandonou. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor não nos abandonará, mas que trabalhará em nossas vidas, que vai refinar os nossos sentimentos, o nosso coração, para sermos achados fiéis na tua presença. Tenha, Senhor, misericórdia do teu povo. Tenha piedade de cada um de nós e ajude-nos em nossas fraquezas, para andarmos retamente na tua presença. Essa é a nossa súplica em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.